Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 11. Levítico 11. Aqueles que nos visitam e porventura não sabem, é nosso costume fazer aquilo que nós acreditamos ser a melhor forma de nos alimentarmos na palavra de Deus, que é a exposição sequencial do texto da Bíblia, capítulo após capítulo, até podermos nos inteirar de todo o conselho de Deus. Nós estamos agora expondo o livro de Levítico, chegamos hoje ao capítulo 11. Nós vamos ler os primeiros versos do texto e depois vamos fazer uma introdução, e depois dessa introdução vamos caminhar parte a parte nesse capítulo. Se você tem a sua Bíblia, por favor, acompanhe na sua Bíblia, anote, essas coisas são importantes, são úteis para o seu estudo durante a semana. Disse assim o Senhor na palavra, Levítico 11. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes os que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são esses que vocês não podem comer. O camelo, que rumina, mas não tem casco dividido. Esse será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido. Esse será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem o casco dividido. Esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Esses animais serão impuros para vocês. Senhor, abençoa agora a exposição da tua palavra. Nos ajuda a entender, Pai, o cuidado do Senhor para com o teu povo ao longo do tempo e ao longo da história. E usa de misericórdia para conosco, Pai, quando nossos corações e mentes são divididos para recusar, para não entender a tua verdade. Dá-nos do teu Espírito, Pai, para que possamos compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Temos uma sequência de textos agora, irmãos, que são a respeito da purificação. Esse capítulo 11, a purificação dos alimentos. Depois, nos demais capítulos, purificação a respeito de líquidos corporais. Depois, purificação a respeito de problemas de pele. Depois, a respeito do leproso, depois de sarado. Depois, a respeito de mofo. E uma irmã que está no nosso grupo de discussão aqui de Levítico, ela escreveu: pastor, eu olho para esse capítulo e para essa parte e me parece que essa é a Anvisa de Deus. Não é? O nutricionista vai olhar para o capítulo 11 e falar assim: quais são as regras nutricionais aqui? Por que pode comer isso ou não pode comer aquilo? O médico, em geral, vai olhar: olha, tem animais aqui que realmente, se comidos, podem representar maior perigo para a saúde e assim por diante. Mas será que Deus entregou essas leis para o seu povo no Antigo Testamento
com essas ideias e com esses fundamentos, para que nós olhássemos para esses textos da nossa própria perspectiva, ou para que nós olhássemos para esses textos a partir da perspectiva do Senhor. E a minha contenção nessa manhã com vocês é que Deus nos deu essas leis todas. Há por trás dela algumas razões até que a gente pode identificar aqui e acolá, de razão médica, quem sabe, razão higiênica, talvez razão ética, talvez alguma razão religiosa. Afinal de contas, alguns desses alimentos eles eram consumidos em cultos pagãos, eram sacrificados em cultos pagãos. Mas o fato, queridos, é que Deus tinha um propósito para com seu povo, e ao final dessa exposição eu quero chegar com vocês para entender qual era esse propósito de Deus. Nós já temos visto o livro de Levítico e as suas divisões. Já mostramos para vocês que ele forma uma estrutura que a gente chama de quiástica, um X, não é? Então o livro começa com sacrifícios e termina com sacrifícios. Fala dos sacerdotes, e tem uma segunda sessão a respeito dos sacerdotes. Tem essa sessão que estamos estudando, que é a sessão da purificação, e bem ao centro do livro de Levítico, nós temos o capítulo 16, que é a solução de Deus para todos os nossos reais problemas com Ele, que é o chamado dia do perdão, o dia da expiação, o Yom Kippur, o dia em que o sumo sacerdote adentrava na presença de Deus, representando o povo de Deus. E a gente vem caminhando nesse processo. Nós estudamos todos os sacrifícios. Capítulos 8, 9 e 10, nós estudamos a ordenação, o processo de apontamento dos sacerdotes. E aí, então, agora, chegando ao capítulo 10, nós vimos no domingo passado, na exposição pelo reverendo Jonatas, que Deus tinha um propósito muito claro. Capítulo 10, verso 9, diz: isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, para ensinarem os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, qual era o propósito de Deus com isso tudo? Ensinar-nos, por meio dos sacerdotes, que eram os representantes, os intermediários, o que é santo, o que é profano, o que é puro e o que é impuro. E essas leis, desde o começo da exposição, a gente tem dito, elas são muito longe de nós. Lá, o povo de Israel, eles viam essas coisas, eles ouviam essas coisas, eles contemplavam os sacerdotes, discutiam. Para nós, o livro de Levítico é tão remoto, o livro de Levítico é tão distante, que fica difícil de entender tudo que está nele. Então, como se diz assim, posso desenhar? Eu tentei desenhar para vocês aqui, para que a gente pudesse entender. Existem duas categorias de coisas no mundo. Existe o sagrado e o comum. Aquilo que é sagrado é chamado de santo. E dentro do comum, Deus estabeleceu duas categorias, o puro e o impuro. É possível, por meio do sacrifício, santificar alguma coisa pura para que ela se torne santa. E é possível, por meio do sangue e do sacrifício, purificar algo impuro para que se torne puro. Por outro lado, o que acontece é que se algo for santo, e esse santo for, de alguma maneira, contaminado, ele é profanado, ele é rebaixado à categoria de puro. E se o puro for contaminado por alguma coisa, por exemplo, um cadáver, aquilo se torna impuro. E dentro desse conjunto de leis que nós temos aqui, o grande ponto é que o impuro nunca pode encostar naquilo
que é santo. O santo e o impuro não combinam. E Deus queria que o seu povo, o povo de Israel, entendesse isso. Havia a impureza temporária, ou seja, alguém tocou num cadáver. Cerimonialmente se tornava impuro. Isso significa que até o final do dia, essas leis todas vão dizer aqui, até o final da tarde você tem que se purificar, até lá você está impuro. Então, o que acontecia com essa pessoa, com esse sacerdote, com qualquer pessoa? Ele não poderia participar de um ritual dentro ou ao redor do tabernáculo. Havia ou há algumas coisas que são permanentemente impuras. Essas coisas permanentemente impuras, por exemplo, esses animais que estão descritos aí. Essas coisas são impuras e elas não podem ser purificadas. Isso nos leva, irmãos, para o que aconteceu no capítulo anterior. O que aconteceu no capítulo anterior? Os filhos de Arão resolveram executar dentro do tabernáculo um ritual do jeito deles e não do jeito que Deus havia prescrito. E o que aconteceu com eles? Diz a Escritura que eles foram consumidos pelo fogo. E na exposição passada, então, o reverendo Jonatas explicou que a adoração, ela é uma adoração que tem que ser obediente. Mas não só obediente, ela é exigente. Deus exige dos sacerdotes que façam dessa ou daquela maneira. E nós vimos também que a adoração é consequente. O que a gente faz na adoração tem consequências. No caso, a consequência foi negativa. Deus os consumiu naquela situação, por causa da sua desobediência. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, e nós, Israel de Deus, ou Igreja de Deus, hoje, nós somos chamados a uma obediência regulada pelo padrão do amor de Deus nas nossas vidas. Isso implica para nós em buscarmos, procurarmos viver em santidade. Santidade nas coisas práticas, irmãos. Às vezes a gente só espiritualiza a santidade. Mas a santidade, ela é, sim, espiritual, mas ela é traduzida na nossa vida. Ela não pode ser um elemento destacado. Aliás, é por isso que Deus, nesses capítulos, vai falar do quê? Vai falar de comida, vai falar de emissão corporal, vai falar da nossa pele. Por quê? Porque essas são as coisas do nosso dia a dia. É nessas coisas que nós somos chamados à santidade. Então, não adianta eu vir aqui, fazer um discurso de santidade, dizer para vocês, olha, eu oro tanto, eu faço tanto, eu leio a Bíblia. Isso não se traduzir no meu relacionamento com a minha esposa. Não adianta nós desejarmos santidade que não se traduza no relacionamento com a igreja. E essa é uma coisa, irmãos, que muito me perturba, muito me incomoda o coração. Em algumas igrejas, eu vejo alguns irmãos relatarem, e eu tenho a impressão mais de que eles estão num ringue de luta do que na comunidade dos santos. Você só vê discórdia. Você vê as pessoas discordando por tudo e por todas as coisas. Discordando por forma, discordando por jeito, discordando por causa da personalidade. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, não quero. Igreja não pode ser assim. Santidade não pode ser assim. A nossa obediência, ela tem que ser no padrão do amor recebido, que se traduz na santidade do dia a dia. Na maneira como eu vou amar os pequenos, como eu vou amar as crianças, como eu vou tratar o meu irmão, como eu vou tratar os meus pais, como eu vou viver. Essa é a razão das leis de purificação falarem de coisas, eu diria assim, tão comezinhas. Os jovens depois procurem o significado no Google. Coisas simples. Coisas que nós diríamos assim são banais.
Por isso nós lemos na nossa liturgia o texto do apóstolo Paulo. Quando os irmãos estavam lá na igreja de Corinto, brigando por causa do que comer, por causa dessas leis, come isso, não come isso, o apóstolo Paulo falou assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, comam, bebam para a glória de Deus, conversa para a glória de Deus, sorria para a glória de Deus, chore para a glória de Deus, publique nas suas redes sociais para a glória de Deus, consuma para a glória de Deus. Esse é o fato. Nós somos chamados a um padrão de obediência que se traduz em santidade e que é regido pelo amor ao Senhor. E esses textos estranhos, esquisitos, vamos falar sério, gente? Esquisitos para nós por causa da distância espacial, temporal, linguística, histórica. A gente lê esses textos e fala assim, meu Deus do céu, por que isso? Mas tem uma razão, irmãos. O Senhor havia dito para que vocês saibam distinguir entre o santo, o sagrado, o puro, o impuro e aquilo que é profano. O alvo, irmãos, é glorificar a Deus naquilo que eu faço. É interessante, um ponto de contato muito forte nesse texto é que se você ler nos capítulos anteriores, no capítulo 9, que coisa bonita! O fogo do Senhor desceu do céu e queimou o holocausto. E o povo ficou admirado. Uau! A glória de Deus se manifestou no nosso meio. O mesmo fogo desceu do céu e matou os filhos de Arão. O mesmo fogo. E houve um silêncio mórbido. Mas Deus glorificou com o mesmo fogo o seu nome. E quando a gente lê esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, cai-nos um senso de gravidade, de seriedade. Porque o ensinamento principal é que entrar na presença de Deus é ao mesmo tempo glorioso e perigoso. É por isso que o autor de Hebreus fala assim, fala do fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. É por isso que o autor de Hebreus vai falar que nós devemos buscar o quê? A paz e a santificação, porque sem essas ninguém vê ao Senhor. Essas leis, irmãos, são a santidade traduzida na prática, na vida e no dia a dia do povo de Deus. Algumas coisas dá para entender, irmãos. Outras, não dá. Eu vou tentar passar algumas partes, ou passar pelo texto rapidamente, fazendo comentários, e depois chegar no fim com o que a gente tem que levar para casa a partir desse texto. A primeira coisa que a gente vê é que um novo discurso é inaugurado. Capítulo 11, versículo 1 diz assim, quem falou de novo agora foi Moisés, quem falou foi o Senhor, com uma diferencinha interessante. Agora, a primeira vez, Deus fala Moisés e Arão. Porque eles estavam assumindo agora, ou Deus estava dando agora uma responsabilidade maior a Arão. E se você observar, depois do que aconteceu no capítulo 10, e os 2 filhos de Arão morrem, Arão precisou se calar. É interessante, irmãos, a gente olha para a morte desses 2 homens e a nossa tendência é mais ou menos pensar assim, mas Deus, não era tão pouco para o Senhor matar os 2? A gente acaba torcendo para o bandido. Igual série, você não torce para o bandido? A gente acaba torcendo para o bandido. Deus havia dito, Deus havia instruído, Deus havia dado, mas eu falo assim, Deus, o Senhor parece injusto.
Mas ele é sempre justo. Ele é sempre verdadeiro. Ele é sempre correto. E ele estabeleceu a verdade. Então, o Senhor agora dá essa responsabilidade para Arão, falando com Arão. E a gente encontra, basicamente, 3 conceitos aqui. Aquilo que você pode comer, o positivo, e aquilo que você não pode comer e nem tocar, porque são coisas impuras. Irmãos, por que essa divisão aparece aqui no texto? Por que pode-se comer animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em 2 e que rumina? Por quê? Algum médico quer dar uma explicação aí? E por que, se não tem a unha fendida ou não tem o casco, não pode comer? Existem pelo menos, levantados nos livros, nos comentários de Levítico, existem pelo menos 9 diferentes teorias e razões, e tantos quantos forem comentar o livro de Levítico nessas áreas, cada um vai levantar a sua teoria diferente. Então, há vantagens, em alguns casos aqui, que a gente pode dizer, são vantagens higiênicas, ou até mesmo de natureza medicinal. Imagina naquele tempo que o fogo não era uma coisa muito fácil, comer carne de porco era mais perigoso do que comer hoje. Porque aparentemente a contaminação por determinados parasitas na carne de porco é mais fácil. Ok, temos aí uma boa razão médica, mas para os outros não tem essa razão. Não dá para entender, não dá para saber, não é? Então, o fato é que Deus ordenou, o fato é que Deus disse, e que nós vamos provavelmente morrer encontrando um critério que abranja todas essas regulações, e não vamos conseguir. Eu abri 22 comentários bíblicos para estudar esse texto. Pergunta se algum deles concorda com o outro. Um cita o outro falou isso, o outro falou aquilo, o outro falou isso, o outro falou... Eles não concordam entre si, porque não dá para chegar. Agora, a uma conclusão. Agora, é interessante entender que, sim, a gente olha para algumas coisas e elas podem ter uma boa razão de natureza medicinal. Mas não dá para aplicar a absolutamente tudo. Fato. Nós temos categorias nessas divisões que se assemelham às divisões que estão na criação, no começo. A gente tem os animais terrestres, depois a gente vai ter os animais aquáticos, depois a gente vai ter os animais que voam e assim por diante. Mas também não dá para encaixar absolutamente. Então, por que o pobre do camelo, o arganaz, a lebre são impuros? Eu acho que tem outros animais mais impuros que esses. Por exemplo, tem um gato lá em casa. E se tem um animal que é impuro, é o gato. Esses animaizinhos que a gente ama e adora, os nossos cachorrinhos. Passa um dia para você observar os hábitos desses bichinhos. E você vai falar assim, acho que é impuro. Mas é que você ama tanto o bichinho, né, que você supera a impureza. Eu não consigo superar o pelo do gato. Acho que é falta de amor. Mas Deus determinou o que é puro e o que é impuro. E ele tinha uma razão para isso. Ele já disse no capítulo 10, vocês vão fazer essas coisas para que haja uma distinção. Aliás, essa ideia, vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque é perigoso, tá? Essa ideia de Deus estabelecer uma lei arbitrária para os nossos olhos
Ela não é incomum. Por que Deus estabeleceu aquela lei lá em Gênesis, capítulo 2, de que não se podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente pensa isso, não pensa? Se Deus não tivesse colocado essa lei aí, a gente não tinha caído, Adão não tinha pecado, a gente estava numa boa. A gente pensa isso. Mas Deus fez, Deus colocou, Deus estabeleceu, e Ele quer que nós, seu povo, sejamos obedientes à sua palavra. E o que os nossos primeiros pais fizeram no Jardim do Éden, eles desobedeceram aquilo que Deus havia dito. Eles podiam ter perguntado a Deus, Deus, por que essa árvore, por que não a outra? Por que aquela, por que não? Deus estabelece a ordem das coisas como Ele quer. E não cabe a nós discutir. Então, eu não vou entrar nos detalhes, eu só vou dizer para vocês o que eu já disse. Não tem como determinar o critério, eu só tenho que observar o que Deus disse e cumprir o que Deus disse a respeito dos animais terrestres, a respeito dos animais aquáticos. Lembra? Ordem da criação? De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todos que não têm barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, esses serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o seu cadáver, ou o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatana ou escama será abominação para vocês. Esquece aquele peixe de couro que você gosta. Esquece o camarão, a lagosta. Eles não podiam comer nada dessas coisas. Por quê? Os teoristas, eles levantam várias coisas. É porque o peixe que tem barbatana, ele vive na água profunda, o que não tem, ele vive na água rasa, então ele pega mais bactéria, porque vive na lama. Não dá para fazer isso. Não tem como você chegar a uma conclusão. Existe uma dica interessante aqui. Aparece aí pela primeira vez essa expressãozinha no verso 12: todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Essa expressão abominação aparece lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 7, falando, eu não anotei tudo aqui, né? Dos filisteus, falando dos filisteus. O que o texto diz lá? Da boca destes tirarei a carne com sangue e dos seus dentes as suas abominações. Então, parece-nos que se eles comiam dessa maneira e era considerado uma abominação, isso serve para o povo fazer a distinção entre o santo e o sagrado, entre o puro e o impuro. Talvez Deus estivesse fazendo uma distinção da dieta do seu povo. Aliás, parece não, Deus está fazendo uma distinção da dieta do seu povo com outros povos para que eles entendam a necessidade de obedecer à palavra de Deus. Depois vem os animais que voam. Das aves, essas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, a abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Morcego, na nossa classificação, não é ave. Mas eles não faziam essa distinção. Nós estamos vivendo aqui na narrativa de um mundo que a gente chama de pré-científico. Pré-científico. Mas, pelo menos nessa
classificação aqui, esses animais têm uma coisa em comum. Todos eles são animais que lidam com carniça, que alguns pescam, e aí, então, Deus está evitando a ideia da mistura. Essa seria a ideia. É interessante que nessa classificação aqui só fala os que não se deve comer. A conclusão é que os outros você pode comer. Ok? Você pode comer. Mas não há identificação. Está aqui uma parte mais difícil para nós. Os insetos. Verso 20. De todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés, será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, esses vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, o devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. Nossa cultura não come insetos. Tem muitas culturas. Washington, você come o quê? Tá vendo? Tem doido para tudo. Quantas patas tem a tanajura? Não contou, né? Olha lá, toma cuidado, tá? Mas não é normal, vai. Às vezes a gente sabe, né? Em alguns lugares é comum entre indígenas, no interior de alguns estados, as pessoas fazem lá uma fritada, né? E alguns não fazem fritada, comem crus mesmo. No texto bíblico, nós temos um exemplo famoso de João Batista, que se alimentava de quê? Dos gafanhotos, e era o inseto mesmo gafanhoto. E usava mel. Provavelmente não era o mel de abelha, tá? Era o mel de tâmaras, que era o mel mais comum, mais fácil, que é, na verdade, um xarope bem adocicado, extraído das tâmaras. Porém, não dá para saber por que, se ele tem 4 patas e pula, pode comer. Mas se ele tiver mais ou menos patas, você não pode comer. Não tem classificação. Não tem uma ordenação que a nossa capacidade chegue lá para entender. O fato é que Deus está separando determinadas coisas que são possíveis, coisas essas que, se tocarem na pessoa, no indivíduo, que se tocarem nos próprios objetos, contaminam. Lembra lá do primeiro gráfico? Existe o sagrado, existe o comum. Dentro do comum, existe o puro e o impuro. Deus qualificou essas coisas como coisas impuras. Se você tocar em alguma coisa impura, o que vai acontecer com você? Você se tornará temporariamente impuro. Impuro. Então, a partir do verso 24, Deus começa a explicar como é que você resolve o problema da impureza. Ele não deixa só a realidade de alguém tornar-se impuro, mas ele explica como funciona. Verso 24. E por estes vocês se tornarão impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Então, se você tocar, isso é verdade, minha mulher vai concordar 100% comigo. Se você tocar o cadáver de uma barata, não é verdade? Ela está dizendo que fica impuro para sempre aqui. Mas é só até a tarde, certo? Você ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem que são esses animais quadrúpedes que andam na planta dos pés? Todo bichinho que você levantar a patinha dele
e for macia embaixo. Gatos. Cachorros. E muitos outros. São os animais que não têm casco, que não é duro. Esses animais todos são impuros. Se você toca o cadáver desses animais, se você tocar neles, nos animais, você fica impuro. Então, olha o seu estado, querida. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Então, qual que é a solução de Deus? Lembra? Se você tem algo que é impuro, e temporariamente agora você se tornou impuro por tocar um cadáver ou por tocar em um desses animais, você precisa se lavar, precisa lavar roupa, porque tocou, tornou-se impura também, para que se torne novamente pura. Então, as carcaças desses animais são carcaças proibidas. E aqui tem uma distinção. O animal puro, quando alguém matava esse animal, fosse para o consumo, fosse para o sacrifício no templo, ele não trazia impureza. Mas esses outros animais, sim. Agora, você imagina uma dona de casa, lá naquela região, com as questões sanitárias não muito desenvolvidas. Durante o dia, provavelmente, ela ia achar um bichinho morto em casa, ela ia achar um inseto morto, e ela ia ter que tirar aquilo de dentro da sua casa. Ou se fosse um animal maior, teria que ser retirado, alguém teria que pegar. Isso causava essa impureza temporária, que era uma impureza cerimonial. Então a pessoa precisava pensar assim, eu preciso me lavar. Agora, pensa bem, exceto os médicos aqui, que são muito acostumados a lidar, né? Temos um visitante enfermeiro hoje, que lidam com gente doente, e muita gente que morre, eles precisam lidar com cadáveres. E a coisa mais intuitiva que a gente diria é, depois que você fizer isso, faça o quê? Se lave. Porque a ideia de contaminação está ali, a gente é mais capaz de entender isso. Isso é intuitivo para nós hoje. Antes da era científica, da descoberta de micróbios, bactérias e etc., muita gente morria exatamente por falta do quê? Dessa higiene. Então, pode ser que Deus esteja aqui dizendo para o povo de Deus, olha, vocês vão viver mais, porque vocês vão ser abençoados nisso. Aliás, Deuteronômio, capítulo 4, tem um texto bem interessante sobre isso. Quando os povos observarem as leis, os estatutos que Deus der para vocês, eles dirão, que povo inteligente e sábio é esse? Essas leis abençoavam, sim, o povo de Israel. Aliás, há muitas coisas de natureza medicinal que abençoaram o povo de Israel e abençoam até hoje. Eu já devo ter citado isso aqui umas 200 vezes, não é? Depois a nossa obstetra de plantão faça essa pesquisa, por favor, mas é dito que o índice de câncer de colo de útero entre as populações judias que praticam a circuncisão é muito menor do que nas outras demografias. Por quê? Por causa da higiene. A circuncisão permite uma melhor higiene. Então, tem menos doença. Então, existe essa ideia, existe esse conceito, mas o fato maior é o seguinte, Deus quer fazer uma distinção. Então, o que acontece? Quem toca nas coisas impuras, essas coisas se tornam impuras depois. Então, ficam impuros até a tarde. Depois vem uma classificação aqui, que envolve a contaminação e o tratamento de animais que rastejam. Verso 29. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, a ideia é que eles, de alguma maneira, eles têm patas, mas eles se arrastam no chão.
Essas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia, o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde, depois ficará puro. É aquela impureza temporária. É para dar tempo de alguma coisa ali, quem sabe, acontecer. Mas a relação que a gente consegue encontrar aqui é que esses animais rastejantes, eles estão muito próximos lá da serpente, que foi amaldiçoada no capítulo 3 de Gênesis. Então, Deus diz, esses aqui vão entrar nessa categoria. Então, não só uma pessoa, mas agora é introduzida aqui a categoria dos objetos. Tudo aquilo sobre o que cair qualquer um desses animais. Então, imagina o geco, que é uma lagartixinha, que muitas vezes anda pelas paredes das nossas casas, nos banheiros, das residências, até os dias de hoje, diga-se de passagem, não é? E elas caíam dentro de um pote, caíam dentro de algum objeto na sua casa. Na casa de judeus observantes, você nunca vai encontrar uma vasilha exposta e nem no armário virada para cima. Nunca. Sempre virado para baixo. Você nunca vai encontrar um copo virado para cima em algum lugar. Por quê? Porque se o objeto, se esse animal, se esse inseto cair lá dentro, dependendo do material, isso precisava ser jogado fora. Por exemplo, copos de barro, pratos de barro, que era o mais barato, era o mais comum. Agora, se fosse de outro material, por exemplo, de cobre, ou mesmo de pedra, aí não precisava jogar fora, porque ele era mais facilmente lavável. Então, a gente vai ver essas categorias, mas aqui, esses animais que rastejam, eles vivem no mundo que nós vivemos e eles, então, trazem esse perigo. Então, qual que é esse tipo de contaminação? Está aqui, o problema do barro, verso 33. Todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se come preparado com aquela água ficará impura. E, veja bem, a água não era só abrir a torneira. Era mais complicado. Você perdia a água que estava lá dentro. E todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto, desses animais, se for também ficará impuro. Se for um forno, um fogareiro de barro, tem que quebrar o fogareiro de barro. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem as águas será pura. Mas quem tocar no cadáver dos animais ficará impuro. Se o seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, essa estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Precisava passar pelos chamados rituais de purificação. Uma coisa que, abre um parêntese, rapidinho. Jerusalém é um lugar fascinante, as escavações em Jerusalém são fascinantes. E, nos últimos anos, encontraram o possível local onde era a casa de Caifás. Se você lembra, Caifás era o quê? Era o sumo sacerdote. Como é que eles tentaram ou tentam identificar esse lugar? Pelas louças. As louças, os copos, os vasos, os pratos, são de pedra. E a pedra não se contamina como o vaso de barro. E o sacerdote, principalmente o sumo sacerdote, ele precisava estar puro sempre, ele precisava estar pronto para o serviço, não é? Então, dentro dessas categorias, não é? Eles tinham vasos de cobre, vasos de pedra e assim por diante,
que evitavam a contaminação. Fecha o parênteses. Fato é, as coisas podem se tornar contaminadas. E por último, nessa categoria agora, a categoria de morte e contaminação. Se morrer alguns dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Veja só, não é um animal que foi morto para alimentação, mas você encontrou o animal por alguma razão morto, caiu, quebrou a perna e assim por diante. Quem comer do cadáver desse animal lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem levar o corpo do animal deverá lavar as roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre os 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, são uma abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. De novo, aqui é a maneira que você consegue e você pode se libertar da contaminação no caso da necessidade de lidar com a morte. O sumo sacerdote, ele não podia carregar nem o corpo de um familiar. Outros podiam. A gente vê isso aonde? No capítulo anterior. Outras pessoas são chamadas para retirar os corpos dos filhos de Arão que morreram, que foram consumidos pelo fogo, para serem levados para fora. Então, é mais uma categoria entre o que é proibido e o que não é proibido. O fato é que o rito para purificar, não é? Se alguém, por exemplo, tivesse um contato prolongado com o cadáver, o ritual era maior e assim por diante. Mas o que a gente aprende até esse ponto? Existe o impuro, mas Deus não deixou sem uma solução para a impureza. E aí, então, chegamos ao final do nosso texto, irmãos. Verso 44. Eu sou o Senhor, Jeová, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se, sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas, e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. No final das contas, irmãos, motivo de um animal ser imundo, a gente não tem como saber absolutamente. E ainda que Deus seja o Senhor de todas as nações, ele escolheu Israel, que é a igreja no Antigo Testamento, para que o nome dele fosse proclamado entre as nações. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. E isso serve para que os outros povos assim reconheçam. Então, o povo de Deus, e essa é uma característica que valeu para o povo lá e vale para nós aqui, é um povo que deve viver de maneira consagrada. As lições, irmãos, que temos aqui, então, são fundamentais e ricas. A primeira delas, irmãos, é que nós precisamos aprender a nos submeter a Deus e a palavra. E eu sei que você luta com isso, e eu luto com isso, porque tem hora que eu estou lendo um texto da Bíblia e eu falo assim, mas Deus pode isso? O meu senso de justiça tende a sobrepor o senso daquele que é justo, ou a verdade daquele que é o Deus justo. Como nos filhos dos sacerdotes.
Como naquele sacerdote que estava carregando a arca, e a arca caiu e ele foi morto. Você fala assim, nossa, mas Deus é bravo, hein? Entrar na presença de Deus, irmãos, é algo sério. Trabalhar nas coisas de Deus é algo sério. Ser crente no Senhor Jesus é algo sério e nós precisamos aprender a nos submeter à palavra. Se você ler alguma coisa na Escritura e aquilo te incomodar, conversa com Deus. E já vou adiantar. Deus está certo e você está errado. Nunca é o contrário. Nunca é o contrário. Qual é o nosso problema, irmãos? Nós encontramos jeitos, nós encontramos maneiras de subverter a palavra de Deus. Ao longo dos séculos, ao longo das eras, os homens criaram maneiras e maneiras. Alguns simplesmente fazem como o próprio capeta. Dizem assim, não, o que Deus está dizendo é mentira. Não é verdade. Foi isso que o Satanás disse para os nossos pais. Mas Satanás nem sempre é direto. Muitas vezes ele é sutil. Como na própria tentação de Jesus. Ele não usou a Escritura para tentar Jesus? Muitas vezes Satanás tenta usar a própria Bíblia para nos perverter. Essa é a segunda maneira. Dentro dessa sutileza, nos últimos séculos, os estudiosos bíblicos, chamados teólogos e muitos pastores, passaram a descrer da palavra de Deus. Eu já estudei com esses homens, eu já convivi com esses homens. Eles olham a Bíblia, falam assim, não, isso aí é coisa humana, isso aí é coisa de gente, isso aí é coisa da tradição, isso aí é coisa da história, isso aí é coisa da religião de Israel, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa de Satanás colocando na cabeça dos homens a perversão para que o próprio povo de Deus não creia na palavra. Cuidado! Tem muita gente falando de Jesus, tem muita gente falando da Bíblia, e tem muita gente subindo em púlpito de igreja para dizer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Cuidado! Mas, pastor, o senhor não está sendo muito duro, não? Não estou, não. Estão em igrejas, estão em instituições teológicas, estão nas TVs, estão no YouTube, por todo lado, subvertendo a palavra de Deus. Cuidado! Você está procurando uma igreja? A maior conveniência de uma igreja que você precisa encontrar para a sua vida é uma igreja que seja fiel à palavra de Deus. Esse é o ponto. Segunda coisa, irmãos, segunda lição fundamental. Deus nos dá todas essas instituições, todas essas leis, todo esse regramento, para que nós aprendamos a nos separar dos caminhos do mundo. Veja só, Deus colocou, e aqui nos próximos capítulos é o que a gente vai ver, ele colocou regra a respeito de roupa, regra a respeito de comida, regra a respeito de doença, e ele não é a Anvisa, ele não é o Inmetro. Ele estabeleceu essas coisas para o povo aprender algo muito simples. Santificação não é algo que acontece só num momento institucional de adoração no culto público. O culto público é essencial, o culto público é fundamental para o povo de Deus. Mas a santificação, ela se replica na vida. Então, ainda que Deus não nos dê leis de dietas, e hoje essas coisas não têm real validade para nós de maneira direta, a maneira como eu me alimento glorifica ou não a Deus. A maneira como eu cuido da minha vida, seja da minha saúde, glorifica ou não
a Deus. A maneira como eu me porto para com os de fora glorifica ou não a Deus. Isso é fato. Isso requer de nós uma separação. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O mundo não é nosso dono. A gente está aqui numa peregrinação. A gente entende a nossa nação como nossa nação, Deus nos deu, mas a nossa cidadania do céu. O povo de Deus é um povo separado, irmãos. O povo de Deus é um povo que se porta de uma maneira diferente, os princípios da moral de Deus, conforme a Escritura. O povo de Deus é um povo santificado para Deus, porque entende a vontade de Deus para a sua vida. E isso, então, é o terceiro ponto. A gente vai passar a desejar, no íntimo do nosso coração e da vida, refletir a santidade de Deus. Eu sou o Senhor, que vos tirou da terra do Egito, para ser o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Nós somos chamados a imitar a Deus, irmãos. Nós somos chamados a imitar a Cristo na nossa caminhada de santidade. Como é que a gente faz isso no final das contas? Primeiro, considere puro o que Cristo considera puro. Gente, isso é muito claro. Ninguém aqui está sendo chamado para ficar discutindo leis de dieta, se é assim, se é assado. Nós lemos lá em Marcos, e aqui lemos em Atos, capítulo 10, daquela visão de Pedro, né? Pedro estava viajando, chegou a hora do almoço, o bicho estava esfomeado, o pessoal foi preparar a comida, ele foi tirar uma soneca, diz o texto que ele teve um êxtase, teve uma visão de Deus, um lençol, algo que parecia com um lençol, com todos os animais descendo. Jesus fala para Pedro, Pedro, mata e come, você não está com fome? Pedro fala, de jeito nenhum, senhor, eu já li o capítulo 11 de Levíticos, estou fora. Nunca comi nada que fosse imundo, puro, impuro. Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, não considera impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e aquele objeto subiu para o céu. E Pedro teve que aprender na marra que o legalismo dele não era o que santificava a vida dele. Então, cuidado, às vezes a gente entra em discussões e debates tolos sobre algumas coisas e esquece da essência daquilo que nós fomos chamados. A Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia é muito clara em dizer as áreas, as circunstâncias nas quais nós temos que ter pureza. Talvez os 3 grandes blocos de pecado que corrompem o homem: dinheiro, sexo e poder. E nós somos marcados por essas coisas que Satanás alimenta todos os dias para que nós sejamos corrompidos. Pureza sexual no casamento. Mas nós somos assaltados, somos ensinados, somos instigados a pensar, Deus deve estar errado.
Quantos pastores eu já vi falando isso? Não, é porque casamento é uma instituição aí que inventaram depois, ele não está na Bíblia desse jeito, esse negócio de cartório, esse negócio de igreja, não. É a união de duas pessoas, é a falta de compromisso, é a falta de vergonha na cara, que fazem com que a instituição do casamento seja questionada. Então, seja lá o que eu for fazer, seja a coisa mais simples, trivial no mundo, comer ou beber, ou viver de qualquer maneira, eu não posso ser motivo de tropeço para ninguém. Mas devo fazer para a glória de Deus. Isso exige de nós o quê? Viver em santidade. E aqui o apóstolo Pedro, então, faz a aplicação final. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sobriedade. O que significa sobriedade? É o contrário de algum tipo de embriaguez. E embriaguez, irmãos, não é só embriaguez do álcool. É todo tipo de ilusão que a gente usa para escapar da realidade da vida. Por isso, prepare o entendimento, seja sóbrio e vivam na graça que foi trazida na revelação de Jesus Cristo. Como é que a gente faz isso? A gente se torna filho obediente. Porque antes de ser filho, as paixões que nós tínhamos nos consumiam. Agora, eu tenho o Espírito Santo para lutar contra essas paixões. Então, Pedro conclui: sejam santos, como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Que o Senhor tenha misericórdia para que essa santidade exale na nossa vida, para que, discernindo a necessidade dessa santidade, possamos continuar a nos alimentar dessa Páscoa que nos foi dada. A pior coisa que você pode fazer, irmão, é insistir em tomar dessa mesa, insistindo em viver em pecado. A melhor coisa que você pode fazer para a sua vida é se aproximar dessa mesa e resolver diante de Cristo não viver em pecado. Não significa que você não vai pecar mais, não significa que você não vai errar mais, mas você quer viver a santidade para Deus. Cantemos. Cordeiro de Deus, ao
nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Observem, irmãos, como comida e cristianismo são diretamente relacionados o tempo inteiro. Comunhão, o assentar-se ao redor da mesa, o desfrutar do alimento